Fala, meus queridos, seguinte, mais um vídeo aqui e hoje a gente vai falar sobre dívidas. Falar um pouquinho sobre como sair das dívidas, quais estratégias a gente tem para sair das dívidas o mais rápido possível. Você já chegou no fim do mês com aquele aperto no coração, abriu o aplicativo do banco e simplesmente depois fechou, porque você não quer ver o que tem lá, o que te espera? Bom, você não está sozinho nessa. Mais de 72 milhões de brasileiros estão endividados e não fazem ideia de como sair dessa situação. Fica comigo até o final que eu vou te apresentar aqui 7 estratégias de como sair das dívidas. Isso tudo dentro da legalidade, tá? E nada de ficar inadimplente, esperar a dívida caducar depois de 5 anos. São estratégias que realmente você vai conseguir pagar essas dívidas. Mas antes de te contar sobre essas estratégias, eu vou te contar uma história. A história da Marina, uma mulher de 34 anos, com 2 filhos, trabalhando CLT, acumulou uma dívida de R$ 47.000. Isso incluindo cartão de crédito, cheque especial, empréstimo no banco e devia para a sogra. E uma característica que a Marina tinha e muitos outros brasileiros têm é que ela não acumulou essas dívidas com lazer, viajando ou vivendo uma vida que ela não poderia pagar. Ela simplesmente acumulou essas dívidas tentando sobreviver. E isso é sim muito comum. Muita gente entra em dívida não por falta de responsabilidade, mas porque o sistema financeiro ele é projetado para te deixar preso. Os juros do cartão de crédito aqui no Brasil chegam a mais de 400%. 400% ao ano. Pô, tá maluco, isso é um juros absurdo. Você chega num momento que fica impagável isso, porque é um juros que vai ali multiplicando, multiplicando, multiplicando sua dívida e você nunca vai conseguir quitar. Mas calma que existe uma saída. A Marina saiu dessa situação e você também pode, e é exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Bom, a primeira estratégia que eu tenho para apresentar aqui para vocês é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. O que isso significa? O que é uma dívida cara e uma dívida barata? Bom, quando a gente toma alguma dívida, a gente tem uns juros por trás dela. No contrato lá da dívida, quando você assinou para pegar o dinheiro emprestado, por exemplo, tinha lá os juros, um 7, o custo efetivo total da dívida. Isso é o quanto você paga de juros para ter aquele dinheiro na hora. E cada tipo de dívida tem uma característica diferente. Por exemplo, uma dívida de um cartão de crédito, você entrou no rotativo, ele pode te cobrar 15% ao mês. Já o crédito consignado, ele pode vir aí com 1,5% ao mês, por exemplo. A diferença é absurda. 15% ao mês para 1,5% ao mês faz muita diferença. Olha esse exemplo. Uma dívida no cartão de crédito ali que está no rotativo, te cobrando 15% ao mês, uma dívida de R$ 10.000, depois de 12 meses, ela vira uma dívida de R$ 53.000. Já se você tomou um empréstimo pessoal com juros de 3% ao mês, essa mesma dívida de R$ 10.000, no fim de 12 meses, ela vira uma dívida de R$ 14.300. Isso é uma diferença de R$ 38.000. É uma diferença absurda. E se você fizer essa troca de dívida, você pode economizar esses R$ 38.000. Então, é sim uma estratégia muito válida, vale muito a pena você estudar. Se a dívida que você tem hoje, qual que é o set dela, o custo efetivo total dela, e ver se você tem alguma outra oportunidade de crédito para pegar essa oportunidade, pagar a dívida atual que você tem e pagar um juros menor na nova dívida. E foi exatamente isso que a gente fez com a Marina. Ela pegou um empréstimo pessoal de R$ 15.000, quitou o cartão e com isso ela evitou aí que a dívida crescesse em mais de 70%. Por quê? Os juros do crédito pessoal que ela pegou era muito mais baixo do que os juros que estava sendo cobrado no cartão de crédito. A segunda estratégia, ela é basicamente uma portabilidade de crédito. Se você tem uma dívida no banco A e esse banco A ele te cobra, por exemplo, 5% ao mês, você pode oferecer essa mesma dívida para o banco B para saber se esse banco B vai te oferecer uma taxa de juros menor, por exemplo, de 2% ao mês. E se caso ele te oferecer essa dívida e você quiser fazer essa portabilidade, mudar sua dívida do banco A para o banco B, o banco A é obrigado a fazer essa portabilidade. Isso é garantido pelo Banco Central. Muita gente não faz isso porque não tem esse conhecimento.
Mas sim, o que vai acontecer na prática? Se você quiser fazer essa portabilidade ao banco B, o banco B ele vai pagar a sua dívida com o banco A e você passa a dever o banco B e não mais o banco A. Então, se você tem uma dívida que você está achando aí que o juros está muito alto ou nem está achando que o juros está muito alto, faz essa experiência, oferece essa mesma dívida para outros bancos e vê qual a oferta deles, qual juros eles vão querer cobrar de você e caso seja menor do que o seu juros atual, faz a portabilidade para lá que eu tenho certeza que você vai economizar muito fazendo isso, porque dependendo do prazo dessa dívida, qualquer porcentagemzinha que abaixa ali nos juros, você já consegue economizar muito. Bom, agora essa terceira estratégia, ela é exclusiva para quem é CLT, servidor público ou aposentado pelo INSS. Essa estratégia é basicamente quando você toma um empréstimo do consignado. O consignado, as parcelas do dinheiro que você pega emprestado, elas já são retiradas automaticamente do seu salário. Então eles tiram ali, eles já abatem do seu salário o valor da parcela da dívida. Com isso, a chance de inadimplência para o banco é extremamente baixa e com isso ele consegue te oferecer juros muito mais baixos. Essa é uma das modalidades que tem os juros mais baixos aí. Então, para quem está nessas três categorias aí, né, CLT, servidor público ou aposentado pela INSS, avalia se caso você precise tomar alguma dívida algum dia, avalie ser pelo consignado ou se você já tem uma dívida e quer fazer essa troca de dívida, igual eu falei na estratégia um, avalia também o empréstimo consignado, porque é uma das menores taxas. Fazendo um comparativo rápido aqui para vocês verem o quão mais baixo é esses juros do crédito consignado. No cheque especial, a gente chega aí a juros de 8, 10%. No cartão rotativo, 12, 15%. Já no empréstimo pessoal, 3, 5%. Isso, assim, claro, eu estou colocando uma média, tá? Vão ter bancos aí que, por exemplo, vão cobrar muito mais que isso, tá? Consignado, a gente consegue aí uma dívida entre 1,5% a 2,5% ao mês. Mas olha, toma cuidado, o consignado ele não é um dinheiro grátis. Só usa ele para quitar dívidas maiores ou mais caras, tá? Não use ele para fazer novas dívidas. Bom, a quarta estratégia, ela é basicamente você renegociar a sua dívida com o banco. Se você chegou numa situação que você não está conseguindo mais pagar ali as parcelas ou já está inadimplente, você tem a opção de ligar para o banco e falar: olha, não estou conseguindo pagar, estou numa situação difícil, preciso de renegociar essa dívida, preciso de uma parcela menor ou pagar menos. O que você pode fazer para me ajudar nisso? O banco ele prefere receber menos do que não receber nada. Então, geralmente, tem sim margem para essas renegociações. Bom, agora falando de outra modalidade de empréstimo. Eu estou falando um pouco dessas modalidades de empréstimo aqui porque nelas você pode avaliar, trocar suas dívidas que estão caras, tá? Então, eu estou falando de outros tipos de empréstimo, não é para você tomar outro empréstimo sem ter pagado o outro antes. Você só vai fazer isso se você for fazer com a estratégia de pagar menos parcelas ali durante o mês. Então, a outra modalidade que eu vou falar agora, que também tem os juros bem reduzidos, é o home equity. O home equity é basicamente quando você toma um empréstimo e a garantia é o seu imóvel. Então, por ter essa garantia, aí se você tem um imóvel quitado, por ter essa garantia caso você não pague a dívida, os juros são bem mais baixos. Mas olha, toma cuidado, porque se você não pagar essa dívida, o banco vai poder pegar aí a sua casa. Então só toma esse tipo de empréstimo se você tiver certeza que vai conseguir pagar. Não é para naquele momento de desespero total, de desorganização total, pegar esse tipo de empréstimo, porque senão você vai ficar endividado e ainda vai perder sua casa. Então faz isso quando for para aproveitar oportunidades ou para uma coisa realmente planejada. Agora vamos lá. Vamos supor que você já reorganizou as suas dívidas, já conseguiu trocar elas aí por dívidas mais baratas, já está cabendo ali no seu orçamento as parcelas das dívidas a pagar. O que fazer agora quando você tem mais de uma dívida para pagar? Bom, vamos lá. É interessante ir nas dívidas na qual você está pagando juros maior ainda. Então, numa dívida com valor alto e que você está pagando uma boa parte ainda da parcela é juros e não amortização. Por que amortizar primeiro nessas dívidas? Porque você consegue reduzir os juros mais rápido e consegue quitá-las mais rápido.
Essa é uma das estratégias. Então, se você tem, por exemplo, 3 dívidas, avalie ali qual que é o valor maior, qual que você está pagando mais juros dentro da parcela que você está pagando e foca nela para esses juros reduzir e aumentar a amortização. Outra estratégia também, essa é um pouco mais para psicológico, tá? Isso ajuda mais psicologicamente, que é, se você tem várias dívidas menores e uma grande, pode ser que quitar essas menores te ajude a deixar a sua cabeça melhor para quitar a maior. Como assim? Se você começa a pagar, a quitar as dívidas menores, você vai vendo ali uma evolução, um progresso, as dívidas estão reduzindo, você está pagando cada vez menos parcelas. E isso te motiva a querer fazer isso mais rápido, a buscar uma renda extra para pagar isso mais rápido e, consequentemente, a dívida maior também vai estar sendo ali amortizada. Essas são duas formas de você quitar essas dívidas. Então, ou você abate ali da que tem um valor maior, da que você está pagando mais juros, ou você vai quitando as menores para conseguir ali um gás a mais, uma motivação a mais para pagar todas e dar um fim nisso. Bom, e a sétima orientação aqui é basicamente fazer a renda extra. Não tem muita mágica aqui dentro. Se você quer quitar suas dívidas mais rápido, o ideal é ter uma renda extra. Não adianta você organizar todas as suas dívidas, trocar elas por juros mais baixos e tudo, mas ainda não está conseguindo pagar essas parcelas ou está pagando só o mínimo. O ideal é que você faça uma renda extra para conseguir ali desafogar disso o mais rápido possível. Renda extra, quando eu digo, pode ser, por exemplo, vender coisas na sua casa que você não utiliza mais. Você já consegue ali um dinheiro a mais para quitar as dívidas. E tudo que você ganhar nessa renda extra vai ser direcionado para as dívidas, não é direcionado para lazer, não é direcionado para mais nada, é direcionado para suas dívidas, para você se reorganizar novamente. Então você pode vender coisa na sua casa, ou fazer alguns bicos fins de semana ou depois do trabalho, fazer alguma coisa que você gosta, por exemplo, sou bom em design, eu quero começar a vender alguns designs, por exemplo, fazer algum tipo de renda extra. Pensa no que você consegue aí de fazer de renda extra, sei lá, vou fazer um Uber depois do trabalho ou fins de semana, vou fazer entregas de iFood, por exemplo, fim de semana ou depois do trabalho. Tudo isso é renda extra que vai te ajudar a pagar essa dívida. Não tem nenhuma fórmula mágica que você vai pagar as dívidas sem ter dinheiro para pagar elas. Outra forma de renda extra que deve ser direcionada 100% para dívidas, dependendo da sua situação, é, por exemplo, o 13º. Muita gente pega o 13º e, pô, beleza, esse dinheiro aqui é para curtir. Mas se você está muito endividado, o ideal é deixar esse dinheiro todo para as dívidas. Então, aloca ali todas as dívidas, amortiza suas dívidas para você conseguir ali dar uma desafogada. Também, restituição do imposto de renda, se a receita aí está te restituindo algum valor, direciona isso para as dívidas, tá? Depois, posteriormente, quando você já tiver tudo quitado, esse dinheiro pode ser usado sim para curtição ou para investimentos também, que nesse é o melhor aí a melhor alternativa, dependendo da sua situação. Bom, e dando aí uma conclusão para a situação da Marina, dessas 7 estratégias que eu passei para vocês aqui, ela aplicou 4 e conseguiu quitar os R$ 47.000 de dívida dela em 18 meses. Ela não aplicou todas as estratégias, não aplicou tudo de uma vez, ela foi aplicando ali aos poucos e as que ela conseguia e conseguiu quitar essa dívida de R$ 47.000. E o mais importante é que ela conseguia abrir o banco sem ter um peso no coração, sem querer ficar fechando, ela tinha coragem de abrir o banco ali, porque ela sabia que ela já tinha conseguido se reorganizar, que ela já tinha conseguido ali se restabelecer financeiramente, e isso é o que realmente vale, tá? Quando você tem a vida organizada ali, consegue começar a planejar não o pagamento de dívidas, e sim a realização de sonhos, aí realmente você vê que tudo aquilo que você fez para pagar as suas dívidas valeu e valeu muito a pena. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, você já deu o primeiro passo. O primeiro passo é querer e buscar saber como sair dessas dívidas. Agora você precisa de um plano personalizado para o seu caso, para atender às suas dívidas e conseguir quitá-las da melhor forma possível e o mais rápido possível. E caso você queira a minha ajuda para passar por essa situação,
Aqui na descrição do vídeo tem um formulário que, se você preencher com algumas informações básicas, tá, sobre a sua vida financeira, a gente vai agendar uma reunião, eu vou conversar com você, entender de fato ali toda a sua situação e te propor ali o melhor caminho para sair das dívidas, sair da situação financeira que você tá. Isso não envolve só ali dívidas, por exemplo, de empréstimo pessoal. Isso também, por exemplo, como eu vou quitar meu financiamento em menos tempo? Ou estou pensando em tomar alguma dívida, será que é o momento de tomar essa dívida? Como eu devo tomar essa dívida? Tudo isso eu te ajudo, basta você preencher o formulário aqui embaixo, que você vai falar diretamente comigo e a gente vai ver isso tudo certinho. E se esse vídeo aqui te ajudou, se você ficou sabendo de coisa aqui que você não fazia ideia sobre portabilidade de dívida, renegociação, e todas as estratégias que eu passei aqui, faz o seguinte, deixa o like aqui que vai me ajudar bastante, se inscreve no canal se você quiser saber mais sobre finanças pessoais e investimentos. Eu tenho certeza que esse canal aqui vai agregar muito para sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui e valeu!